Olá, aqui é o professor Luiz, professor de Química, e a gente vai iniciar o curso do terceiro ano, o assunto de Química para o terceiro ano, para essas aulas remotas. E para acompanhar o nosso conteúdo, tem essas videoaulas, tem o podcast e tem o material em PDF para você estudar e tentar compreender o conteúdo de Química. Tá? No terceiro ano a gente não tem cálculo, não vai ter essa parte aí de fazer conta nem nada, é mais a parte de identificar as substâncias, saber se ela qual é o grupo que ela pertence. Tá? Então, na química do terceiro ano é a química orgânica. Talvez seja a parte mais simples aí de entender, é o pessoal que gosta mais dessa essa química aqui. No terceiro ano a gente vai ver a química orgânica, que é a parte da química que estuda o carbono. Então, o carbono é o elemento que a gente vai mais ver durante esse terceiro ano. Aí a química orgânica, a gente vai trabalhar as cadeias carbônicas, vai trabalhar a parte de funções orgânicas, a classificação de cada carbono, as cadeias, todos, a isomeria, tudo isso a gente vai ver nessa parte aí de química orgânica. Antes de iniciar o estudo, a gente tem a parte histórica, né, que você tem que saber ter ideia mais ou menos de onde veio essa química orgânica, assim como a química ela evoluiu com o trabalho de alguns cientistas, né? A gente tem aí esse camarada que ele conseguiu isolar o ácido tartárico da uva, ácido cítrico, ácido lático, glicerina, ureia, tudo isso ele conseguiu fazer. Aí mais tarde a gente teve outro, né, esse tal de Bergman, ele definiu aqui a química orgânica como a química dos compostos nos organismos vivos, vegetais e animais, enquanto a química inorgânica, que é aquela química que a gente estudou no primeiro ano, no segundo ano, seria a química dos compostos existentes no reino mineral. Então, esse camarada ele definiu a química orgânica como sendo dos seres vivos, vegetais e animais, e a inorgânica como a do reino mineral. Tá? A gente teve esse camarada aí que é muito conhecido, Lavoisier, que ele falou que todos os compostos orgânicos tinham o elemento químico carbono. Tá? Então, por isso que a química orgânica estuda o carbono. E mais tarde, esse camarada falou da força vital, né? A força vital capaz de produzir os compostos orgânicos. Então, a química orgânica, ela seguiu a partir dos estudos desse camarada e chegou no estudo principal, vamos dizer assim, que Auguste Kekulé, que ele falou que a química orgânica é a química dos compostos derivados do carbono, tá? Esse Kekulé, ele também postulou algumas ideias, né, que é chamado de característica do carbono, que a gente vai tentar entender para poder prosseguir com o assunto, tá? Antes a gente teve aqui a síntese da ureia a partir do cianato de amônio, né? Esse Friedrich aí fez essa síntese. E Kekulé ele falou dos postulados, tá? O que são esses postulados aí de Kekulé? São quatro, basicamente, né? De acordo com o livro, pode ter três, pode ter quatro, mas normalmente é nessa faixa aí a ideia principal, ele está resumido aí nessas quatro características do carbono. O primeiro é que o carbono é tetravalente, significa que ele pode fazer quatro ligações. O carbono pode fazer ligações múltiplas, o carbono forma cadeias carbônicas e o carbono se liga a vários elementos. Tudo isso é chamado de postulados de Kekulé. Né? Então, o primeiro postulado dele é que o carbono é tetravalente, significa dizer que ele forma quatro ligações. As ligações são representadas aqui por esse traço, né? Tem um traço para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Isso aqui são as ligações. Então, tem quatro assim, quatro ligações. Todas essas ligações são iguais, tá? Tem a mesma, mesmo tamanho, tem igual tudo, tudo é igual. Então, significa dizer que esse elemento aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Ligações múltiplas, quer dizer que ele pode formar dupla, que é esse caso aqui. Ele pode formar dupla, pode formar ligação dupla com oxigênio, pode formar tripla ligação e pode formar duas duplas, que não tem aqui. Pode formar uma tripla, só não pode formar com quatro ligações. Ou pode, mas é uma única substância. Mas normalmente é duas duplas que o carbono pode ter, que são as ligações múltiplas. Pode ter uma tripla, ligação dupla e ligação simples. Tem essas quatro possibilidades, né? Tem as quatro ligações simples,
tem duas duplas, tem a dupla e tem a tripla. Então o carbono pode ter esse tipo de configuração, é chamado de ligações múltiplas. Ele pode se ligar a outros elementos, no caso aqui a gente vai ter o hidrogênio mais comum, tá? O segundo mais comum é o oxigênio, o terceiro é o nitrogênio. Então esses três aqui é o que o carbono vai se ligar mais. Inicialmente a gente só vai ver carbono e só carbono, aí depois vai ter carbono e hidrogênio, depois vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio, depois carbono, hidrogênio e nitrogênio, tá? E por último, que é a principal, que o carbono pode formar cadeias, e é aí que vai servir de gancho para a próxima aula. Que o carbono ele vai ter cadeias, e a gente vai classificar essas cadeias, cadeia aberta, fechada, mista, tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas. Então esses aí foram os postulados ou características de Kekulé, postulado de Kekulé e características do carbono, tá? A gente tem o contato para você manter aí, falar, tiver qualquer dúvida, tá? Tem o Instagram, tem o YouTube para você escrever, tem também o e-mail para você mandar a dúvida e tem aqui o site onde você pode baixar o material em PDF, videoaula também no YouTube e ouvir o podcast se você tiver disponibilidade, tiver condições de ouvir, tá? A gente se vê na próxima aula, que é a parte de classificação das cadeias carbônicas, tá? Então, valeu!